Bora, galera! Papo com Bode começando agora. Remando contra a maré do sistema. 21 horas começando o Papo com Bode. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Hoje nós temos uma presença muito legal do nosso amigo Paulo Sérgio da Espécivil, né? Eu vou, antes de chamar Sérgio aqui, eu vou dar alguns avisos aqui que foi passado para mim. Algo do momento agora, atualíssimo, é o grande show da década, ou o grande show dos últimos anos, Malefactor. Malefactor não. Um abraço aí para Vladimir da Malefactor. O grande show do século, Mystify, The Cross e Crucificator. A data ainda vai ser marcada e vai ser divulgada em primeira mão aqui no Papo do Bode. Apoio Bodes Metal Force, Papo com Bode, Sistema do Estado. Nós estamos juntos aí e vai ser um encontro assim memorável. As pessoas estão entrando, a galera tá comentando sobre esse encontro aí, desses monstros aí do metal de Salvador, do metal da Bahia. Mystify, já uma banda já a nível estrangeiro, né? Toca muito no exterior. The Cross também. A Crucificator, uma banda de death metal muito boa, né? Eu tenho acompanhado os trabalhos da galera aí do Crucificator. Um abraço aí pros meus irmãos aí. Tamo junto. É o show do ano, viu? O show do ano. É aquele show que a gente espera o ano todo pra ir. Então, na verdade, muita gente foi pego de surpresa por essa junção aí, essa coesão dos nossos músicos antigos do cenário. Tenho aqui um aviso aqui também do meu amigo Dunga, Adriano Dunga, do Sistema do Estado. Ele pediu para que anunciasse o troféu Sistema do Estado do ano de 2025. As inscrições já estão abertas e já tem muita banda aqui indicada e pessoas até que eu fui ver aqui o anúncio das bandas indicadas e achei interessante. Aí eu posso citar algumas, né? Critério algum. A Espécivil é nosso entrevistado hoje. Incarnate. Mystify de novo. Nancy Viegas. Eu estive conversando com ela há pouco. Uma pessoa maravilhosa, né? Tem uma expressão muito legal dentro da cultura baiana e é assim uma pessoa que me parece que vai trazer grandes frutos para nossa terra, e tem trazido, né? Nancy Viegas. Aí tem aqui The Cross de novo, Waking. Olha uma novidade aí, Crucificator indicada.
como melhor banda de 2025. Pessoal que vota, né, meu irmão? O pessoal vota. Papa Necrose. Papa Necrose, acho que em 2024 não estava. Está indicada ao troféu de o Sistema do Estado. Papa Necrose, Red Hunter indicada também ao troféu Sistema do Estado. Outra banda indicada é a banda Morbid Perversion, banda nova. Está indicada aí também. Banda nova que eu digo na indicação do Sistema do Estado. Negra Luna, Lamentos, Banda Lamentos gravou lá a coletânea. Eu também participei junto com a Sacerclum dessa coletânea da Lamentos, que saiu em 2022 ou 2023, não lembro bem. Professor Doidão e os Aloprados. Aí depois vem Bozoquio, não sei o que, um monte de banda. E aí esse sistema também tem aqui, ele pediu para lembrar também da banda Síndrome K. Síndrome K também está concorrendo ao troféu Sistema do Estado 2025. Um apoio, oferecimento da Jaca, Juventude Alternativa de Cajazeira, programa Papo com Bode, Radar Alternativo e Big Bazar Discos. Valeu? É um recadinho aí para vocês, só para a gente começar esse Papo com Bode de hoje, né? Eu tenho uns avisos, gostaria de dar alguns avisos e pronto, eu vou começar agora a conversar com o nosso querido amigo Sérgio. Sérgio, eu tô aqui com Speciville. Vamos lá. Vamos esperar a Sérgio entrar, vou aceitar aqui. Vamos ver se ele entra aí. Pancada no juízo, pronto. É o homem. Botou até um fone no ouvido. Fala, Fernando, boa noite. Para ouvir melhor, pô. Cara, depois de muitos anos de barulho, né, de nós, o cara fica meio surdo. Não fale não, porque eu tô nessa mesma pegada, velho. Eu tenho 50 anos, vou fazer 51. Tá E louco, assim, rapaz, eu tô surdo praticamente de um ouvido, né? E aí, às vezes quando eu tô no carro, eu fico ouvindo o som alto e o pessoal, eu sinto que o pessoal se incomoda, e aí eu abaixo e tal, mas ainda continua alto, né? Às vezes até minha Sim. família, minha filha, né? Enfim. Disse, pô, meu pai, você tá surdo. Está aqui conosco o Paulo Sérgio, da banda Bozoquio, perdão, porque eu li aqui, olhei e acabei falando errado, perdão. Da banda Speciville. Isso. A banda que está concorrendo ao troféu Sistema do Estado, né? Indicada ao Sistema do Estado. E o interessante é que essas indicações, mano, ela passa, vai e a galera passa para mim mostrar, ó, o Speciville foi indicado, tirou print, mostrou e tal. Então, assim, a coisa realmente é legal, entendeu? Então, assim, é bom, é um incentivo à cultura da música do nosso estado, o metal. Meu querido, eu tô com o seu material aqui que você mandou para mim, né? Eu ouvi algumas coisas, mas eu vou tentar baixar mais um pouquinho aqui, porque senão eu acabo não escutando. Você tá com headphone, tá mais. Você tá mais. Justamente para ouvir melhor, Pra ouvir melhor. E também hoje é dia de Santo Antônio aí, então aqui na Cidade Baixa é queima de fogos demais, né, cara? Queima de fogos aí. Muito fogo de artifício. Eu pensei que era para mim, mas
Não é para Santo Antônio. Você está sabendo do encontro que vai ter das 3 grandes bandas de Salvador, as 3 grandes bandas Sim, principais. sim. Showzão, né, cara? Showzão. Já viu aí, Showzão. vai ser anunciada a data em breve, Sim, com apoio aí do Boys Metal Force, do Papo com sim. Bode também, a gente está apoiando. Papo com Bode Metal Force é a mesma coisa, né? Mas a gente, né, Tá envolvido na produção, né? os caras são incríveis, né? Os caras são Ah, muito com gente certeza. boa Cara. Os caras e, são. e são referência para todos nós. Meu aqui, Com meu certeza. amigo, Eu tenho uma relação maior com o Armandinho, né, da Mystify, que somos da Cidade Baixa, né? Então, sim, sempre sim, acompanhei esse processo da Mystify, né? sim, sim, E vários amigos também já passaram pela formação da Mystify, sim, né? sim. E a The Croix O também, eu pessoal sou fã da The Croix porque eu gosto de Doom, né? Sempre isso, gostei de Doom. sim. E tive a oportunidade também de ir para o palco do rock, né? Do ano. Não sei se esse ano o que passou, a The Croix tocou, né? Eu estava lá também. Eu estava lá também. Eu fui ver a The Croix também nesse dia. E foi Estava bem lá também. legal, foi bacana. Estava lá Foi um também. showzão mesmo. Massa. Meu irmão, você fez um resumo aqui muito legal, botou datas e tal, e, e falou aqui, você fala sobre o início em 1996, mas eu queria que você me falasse, você vai ficar com a palavra agora, eu queria que você Uhum. me falasse do início de, do seu início, na verdade, dentro desse estilo, né? O estilo, na verdade, que eu falo, é o rock and roll e suas vertentes. Que pode ser Eu entendo. punk, pode ser hardcore, pode ser Sim, death, pode ser o que você, como você começou, heavy metal. A maioria começa no heavy metal, né? Como eu mesmo, comecei no heavy metal, comecei ouvindo heavy metal e sim. tal, até chegar ao negócio mais extremo, que foi o que eu comecei a, a seguir, a gostar, né? Que foi a coisa mais extrema da coisa, né? O death metal, o black metal e tal. Sim. O death eu gosto mais de death do que black, mas também escuto algumas bandas, tem umas bandas muito boas. E eu queria saber como foi esse início antes de 1996, na parte, como você conheceu Sim. o rock and roll, como foi a sua história. Me conte um pouco da sua trajetória, Pronto. se apresente, É, boa sua. certo. Eu sou Paulo, né? Sou vocalista da Espécie Vil. E já tive, claro, outras bandas, já participei de outras bandas, mas a Espécie Vil é a minha banda que eu tenho aí 30 anos atuando, né? E o que é que acontece? O rock and roll, ele bateu mesmo na veia, né? Lá em meados aí de 86, 89. Eu morava ali na Maralina, né? E eu tinha um amigo que a gente surfava ali naquelas praias ali da Maralina, que é Ralph. Mandar um abraço aí para Ralph. E Ralph falava para mim, pô, cara, tem uns shows aí diferentes lá no Circo Relâmpago, na Pituba, né? Então, ali foi o meu primeiro impacto, assim, com o rock and roll ao vivo, né? Em show de rock, né? Porque aí a gente saía andando ali da Maralina. Antigamente a gente andava na noite, assim, sem se preocupar, né? Não tinha tanto medo como está hoje a violência da noite. E Sim, aí nós saímos andando ali da Maralina, íamos pro Circo Relâmpago, né? E lá eu presenciei, né, bandas como Camisa de Vênus, Delírio Tremens, né, Monorréia, 14º Andar, e ali foi o momento que eu falei, pô, cara, isso aqui bateu no coração, né? Você ia pro show assim e saía de lá com a cabeça bombando, né, de coisas novas, né? Porque até então, na época, a gente só ouvia rádio, né? Então, para é, tocar rádio, tocar um rock no rádio era muito difícil. Então ali foi o meu primeiro contato ali em 86, 89, né? Com o rock and roll mesmo, né? hum,
E aí depois eu me mudei para a Cidade Baixa, e por coincidência esse mesmo amigo meu, Ralph, foi também morar na Cidade Baixa, né? Então, dali eu tinha na época a fabricação de prancha de surf, na época aqui na Cidade Baixa, em cima da casa de minha mãe, ali na Massaranduba. E em um determinado momento eu fui notificado pelo CRA, né, que é o Recursos Ambientais, porque na época o material que a gente utilizava para fibra, né, era muito fedorento, então fui notificado, então eu tive que sair de lá da Massaranduba para ir para outro local. E aí eu tinha um amigo ali no Jardim Cruzeiro que me forneceu a casa dele para eu poder fazer essas pranchas. E aí, quando eu saía de lá da fábrica da prancha, assim, tinha uma galera que ficava ali na frente conversando, né? Todos surfistas e roqueiros ali, né? E ali foi quando eu conheci Ângelo, né? Que hoje é o baterista e é meu amigo aí de 30 anos, né? E ali eu fui conhecendo a galera ali, a gente saía de noite para tomar uma nos bares ali, tudo, ficava tocando violão. E Ângelo, na época, ele já tocava em algumas bandas, já tocava na Chemical Death, né? Já tocava na Mortius e tudo, né? Já fazia uns ensaios com os caras de bateria. Então ele, para mim, ali foi a principal referência ali para eu ingressar, né? Pensar em ter uma banda de rock, que até então só fazer ouvir. Mas eu acho que todo cara que ouve rock and roll, ele pensa em ter É, uma banda, né? Uma coisa que com quando o certeza. cara tá ouvindo ali, o cara fala, porra, se eu fosse aí o batera, entendeu? Você tá sempre ali, né? Querendo montar uma banda. E ali foi o começo que eu consegui enxergar ali que eu poderia ter uma banda, né? Porque eu tinha um cara ali próximo de mim, já da mesma idade, 20 e poucos anos ali, né? Sim, E aí a sim. gente saía de noite, e tinha um amigo nosso, que a gente chama de Hulk, né? Um abraço aí para Marquinhos, que na época levava o violão, então a gente tocava ali, a gente cantando as músicas, né? Bebendo até de madrugada e tudo. E eu comentei assim na roda, falei, pô, cara, tinha vontade de comprar um baixo, assim, sabe? Que eu acho que era o instrumento mais fácil, assim, para eu tocar e tudo, né? E Ângelo foi o cara que me incentivou na mesma hora, né? E Marquinhos ali, o Hulk também, falou, pô, cara, vamos comprar e tudo. E aí, Ângelo, na mesma hora, ele falou, pô, no dia que você for, eu vou com você. Então, isso aí já te coloca aí numa situação bem legal, né? Você fala, pô, o cara tá aí tocando com bandas e tudo. Hein? E na época eu fui comprei um baixo horripilante, né, cara? Ali tinha uma loja ali na calçada, né? Que tem até hoje essa loja. E eu fui lá e comprei um baixo péssimo, né, cara? As cordas altíssimas do braço, né? Aquele baixo mesmo precário. Mas para aí eu comecei a tocando ali, eu ia para casa de Ângelo, já tinha bateria em casa, eu ia para casa dele ali, então ali também eu comecei a ter um contato com o metal ali, né? Através dessa amizade com o Ângelo ali. Então eu ia para casa dele, a gente ouvia Paradise Lost da época, né? Eu via Viper, né? E claro, eu via Black Sabbath, Iron Maiden, então ali eu já comecei a ouvir um pouco de metal ali, que só tinha ouvido ali o punk rock, né? E depois de um tempo, ali em 96, né? Esse amigo meu, Ralph, que veio morar de lá da Maralina, ele era um cara assim, era professor de português, inglês, né? Um cara que tinha um conhecimento literário muito grande. E aí falava, pô, eu tô querendo com as letras aí, quero fazer uma banda e tal, já tá tudo maquiado aqui na minha cabeça, você toca baixo, Marquinho toca guitarra, e a gente arruma um batera, e eu vou cantar e tal, aquela coisa mesmo de cara de 20 anos ali na atitude. E aí eu chamei Ângelo, né? E para minha surpresa, Ângelo, por ser um baterista já tocando com as bandas de metal, ele aceitou ali ingressar nessa banda, e era o cara mais experiente ali que a gente tinha em termos de músico ali, né? Para Hum. tocar ali com a gente. Aí ficamos ali um ano tocando, fizemos uma apresentação, o nome da banda era Asa Amatória,
em latim quer dizer a arte do amor, né? A arte de amar. E tocamos ali na Baixa do Bonfim. Eu não sei se você conhece ali a Baixa do Bonfim, mas tem um ponto de ônibus ali, antigo, que é uma estrutura com uma laje, né? Então, na época, a prefeitura de bairro, na figura de uma pessoa lá, o cara falou, não, eu quero botar uma banda de rock ali, cara, pintada de axé e tal. E aí a Paulo, gente Paulo, foi tocar, se eu não me engano, Ângelo tá aí, ó. Não sei se você tá vendo. tá, Ângelo tá deve estar aí, aí. tá Alex da Classification, tá aí assistindo. Massa, Um legal. Um abraço aí pra abraço, Alex. Alex. Um abraço para você. Scott, tô vendo aí, Scott, que é um cara que eu também mantenho contato aí, que é um fãzão da banda também. Scott. 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 Rafa deve estar aí também, também está na Espécie Viu, sempre esteve, né? Também Rafael. E tem uma galera aí. Minha mulher deve estar aí também participando. Um beijo para minha esposa, Mara. E é isso. E aí, ali a gente formou essa primeira banda, praticamente não sabia tocar nada, né? Só o Léo, Ângelo, que já tinha uma bagagem, mas ali a gente começou, né? E começou com músicas autorais mesmo, né? Escritas por Ralph em inglês, algumas em português e tal. E fizemos uma apresentação, depois a banda se rompeu, e aí depois que ela se rompeu, as amatórias, foi que eu puxei a corda, né? Chamei Ângelo. Na verdade, Ângelo já estava com a bateria lá em casa, né? Eu fiz um estúdio lá em cima, onde eu fabricava prancha, então ali eu limpei tudo, a gente montou um estúdio ali, e Ângelo levou a bateria dele. Eu chamei Ângelo e falei, cara, eu tenho essa proposta aqui, ó. O nome da banda é essa, e eu arrumei uma guitarra, e aí Ângelo falou para mim, velho, eu tenho um cunhado que quer tocar baixo. Ele já sabe tocar baixo, só não tem o baixo. Eu falei, não, toma meu baixo, leva para ele. E eu comprei uma guitarra na época, eu fiz um jogo, na verdade, com um amigo meu, Banha. Banha chegou lá com essa guitarra e eu tinha uma coleção de CDs de Jimi Hendrix, né? Que era uma coisa difícil na época. E aí, Banha, quando viu aqueles CDs ali, eu toquei a coleção de CDs. Eu troquei com uma guitarra, né? Uma Gibson vermelhinha, bonitinha a guitarra. E aí, encabecei a coisa de cantar, tocar, compor ali, fazer as músicas. E ali foi que começou a Espécie Viu, em 97, né? E dali a gente, claro, em 97 a gente fazia um som mais punk ali, né? Até porque eu sempre fui um guitarrista medíocre, né, irmão? Então, não tinha, sério, claro. Não tinha como fazer uma composição mais rebuscada, não tinha como ali. Eu era muito verde em guitarra ali, né? Então, fazia o som sujo mesmo. Mas ali a gente foi compondo, começou a tocar, tocou em colégios ali na Cidade Baixa, né? Tocamos tinha um clube ali na Imperatriz que chamava Clube do Império. Então fizemos um show ali com uma outra banda de reggae também. E foi um show assim, foi o primeiro show da Espécie Viu. E o clube encheu, né? Ali na época, o Clube do Império. Deve ter dado o quê? Umas 400 pessoas, né? Então ali você via já que a cena, que existia toda uma carência, não só na Cidade Baixa, mas na cidade toda, né? Na cidade de Salvador como um todo, né? Já existia essa coisa da galera aí, né? E na época não tinha nada, rede social, era tudo boca a boca, né? Você fazia esse panfletinho, distribuía, colava cartaz nos muros, né? E na época ainda podia, né? Porque hoje você nem pode mais fazer isso, né? Colar um cartaz aí A gente pela divulgava rua, muito com isso mesmo, papel, zine e com tal. os cartazes ali nos fanzines e tudo que a galera mesmo produzia e tudo. Então ali foi o início da Espécie Viu, ali em 97, 98, né? E tocamos no colégio também que tinha ali Jano Piskozak,
lá da Ribeira, abrimos uma banda de thrash muito boa na época, de uns irmãos que eram donos do colégio, e fizemos nosso segundo show lá com eles e tudo. E aí depois o Tony saiu do baixo, né? Saiu do baixo, e aí quem ingressou foi um amigo nosso, Poca, que já era um cara também que já tinha tocado na Pandemônio, né? Que era uma banda de... Tá até ativa aí atualmente, também voltou a Pandemônio, né? E Poca, um abraço aí pra Poca. E Poca assumiu o baixo. E ali também foi bom, porque a gente começou a fazer músicas mais trabalhadas ali e tudo, né? E, em, e aí o que é que aconteceu? A gente foi pro estúdio Nosferatu na época, ali na Pituba, e gravamos uma demo. Essa demo, ela se chama Angústia Total. Foi uma demo que a gente não divulgou, porque nós não ficamos muito satisfeitos com a qualidade, né, da demo. Mas foi uma experiência fantástica, assim, como músico, né, para poder aprender. Mas você tem um material, né? Rapaz, Ângelo deve ter esse material. Quem tem todos esses materiais antigos de gravações de, de ensaios e tudo é Cachifaz, né? Leandro, né? Leandro é o cara que manteve tudo isso, né? Rapaz, eu tive a oportunidade de estar num show. Eu não lembro qual. Sim, foi num show que teve no Calabetão, da Papa Necrose. E Cantinflas estava tocando com uma outra banda. Eu não sei se foi. Ah, cara, Leandro, Ou eu não eu acho sei. que é o cara que mais tocou em bandas em Salvador. Eu não sei se foi se ele estava tocando com a Morbid Perversion. Ele estava tocando com alguma banda, não lembro agora. E aí ele me viu, eu vi você relatando aqui no seu depoimento aqui, na biografia, eu vi você falando sobre ele adolescente e ter começado a curtir a banda. Ele era vizinho de Ângelo, né? Na Isso, época. E era um menino ali que via a gente nos ensaios, e a gente saía para beber, ele não podia sair porque a mãe não deixava, não era nem para falar isso aí, porque, mas enfim. E ali foi que, tipo, Leandro, eu costumo dizer que é o monstro que a gente criou, né? É o monstrinho que a gente criou ali, né? Porque foi o primeiro contato ali com a galera e ele foi vendo as bandas. Ele sempre teve a coisa da fotografia, então tirava muita foto da gente, estava sempre presente ali, né? E a gente acabou impactando nele, né? Influenciando deixa eu falar dessa história que é interessante. Sim, pode falar. Eu, na verdade, fiquei até, eu digo assim, pô, fiquei bem. Eu estava sozinho num show lá no Calabetão, nesse show da Papa Necrose, né? E eu geralmente ia, quando tinha show, quando rola, aí eu vou, fico lá encostado no meu canto e tal, meio que imperceptível, todo de preto e tal, e não, né, geralmente eu não uso camisa de banda, né? Mas assim, se você quiser mandar uma camisa da Espécie Civil para eu botar, para fazer propaganda da banda, qualquer um que quiser, se tiver banda, quiser colocar, eu coloco aqui para poder fazer propaganda da banda. Mas assim, rapaz, eu aí parado, e aí eles tocaram, e depois ele veio conversar comigo, e quando ele me viu, ele disse, porra, Fernando, o vocalista da Sacercrum, porra, meu irmão, eu ouvi você quando eu era adolescente e tal, veio me abraçar e tal, e aquela coisa toda. Eu fiquei surpreso, né? Eu digo assim, pô, bicho, que onda, o cara me conheceu, me entendeu? Assim, foi bem interessante a maneira da abordagem dele, né? Então, assim, já vi pessoas falar que conheceu, porque na verdade a gente teve uma passagem muito rápida pelo underground, né? Teve uma passagem muito rápida, depois voltamos em 2022, depois a banda terminou de novo, e aí a gente não fez mais nada. E Léo, ele está sempre envolvido em muitos projetos. Já teve na Spotify, já tocou também com Eduardo Croix. Já teve uma passagem muito grande. É um músico assim de excelência, né? E parabéns de vocês terem criado esse monstro, né?
Parabéns. com certeza. Você tá tomando Fico muito cerveja aí? feliz de. Tá tomando Não, não cerveja? tô. Ô, Não, não, rapaz, não, não, não. você pediu para o pessoal tomar cerveja, eles não tomam? Quer dizer que a galera bebe, você não bebe. A minha tá aqui, ó. Eu botei É, aqui tem uma bolsa térmica aqui, eu botei. não, Tô- eu bebo. Mas eu hoje bebo menos, né, do que eu bebia, né, cara? É. É, Não, eu também, de show eu já não bebo, né? eu também bebo Já menos, tô, bebo menos. pra vocal eu já tô É. ficando mais chato, né? E isso foi uma. Antigamente eu não bebia, na noite, aquela loucura toda e tal. Chegava lá, fazia o Eu vocal, sei como é. mas a gente vai envelhecendo e a gente vai vendo que é necessário você ter alguns cuidados também, né, cara, Claro, para poder claro, fazer claro. É, na verdade, uma boa assim, apresentação ali, né? eu passei por essa experiência nos nos anos 90, né? Com a minha última banda, a última banda que eu toquei, que foi a banda que eu gravei disco, né? E a gente tinha um projeto assim, porra, muito massa, velho. Eu amava tocar naquela banda. Era muito boa, a banda de doom metal, a gente tinha vários projetos e tal. E assim, só que eu era um cara, eu até me lembrei de Gil com essa frase que ele usou no primeiro podcast, quando a gente fez o podcast, né? Que hoje a gente está fazendo uma Sim, live. No podcast ele diz sim. assim: nós éramos garotos inquietos, né? Então eu era verdadeiramente era um cara inquieto, É, eu era um cara, eu sempre fui um cara inquieto. Então eu só andava bêbado, eu ia para o ensaio bêbado, eu tocava bêbado, eu gostava de beber. E aí o baterista da minha banda, que é Alex, ele vai ver isso. Um beijo, Alex. Alex, meu amigo, Alex Souzan, que foi o baterista da minha banda. E ele foi o fundador, um dos fundadores comigo e Fábio dessa banda. E aí ele falava pra mim, pô, Fernando, aí tem que ser profissional, porra. Para de beber, velho. Você bebe demais, você é maluco, tem que parar, entendeu? puxou a orelha, não é? Falava, e aí Edmar, uma vez a gente fazendo um show lá foi até o Arraial do Rock, né? Foi até Sim. de Bunga, fez o Arraial do Rock lá no Pelourinho, há muitos anos atrás. E eu tava bêbado e tal, e aí tomando cerveja, e aí Edmar veio conversar comigo. Aí pega Edmar Edmar né, como é o nome da banda de Edmar, que eu esqueci agora, me perdoe. É, enfim, Edmar veio conversar comigo, ele tocava numa banda que fazia cover fazia cover do Iron Maiden. Aí ele falou comigo, pô, Sim. bicho, como é que você consegue colocar esse vocal visceral tomando cerveja desse jeito e tal, e Tomando você cerveja. consegue botar? Eu digo, rapaz, eu não sei. Eu sei, É para não faço esquentar, o exercício álcool de esquenta. nada, eu não faço exercício de nada, eu não tenho nenhum tipo de. Eu vou fazendo aí e flui, né? Eu acho que É. Eu, assim, vou contar minha experiência com isso, sabe, Fernando? Eu também já fui assim, me apresentava em muitos momentos, bebia ali para dar uma relaxada e tudo, né? Mas hoje eu tô fazendo até aquecimento vocal, irmão. Entendeu? massa. Porque você vai envelhecendo e as cordas vocais também envelhecem, né? É, Então, nada contra. Cada um faz o que sente a vontade de fazer e como se apresenta lá. isso. Mas o meu caso mesmo, eu já não tô conseguindo, já tô limando. Eu bebo depois do show, né? Depois do show, É o eu bebo o que certo, eu quiser. é o Mas certo. antes não, antes eu fico ali recluso, tomo minha água morna, faço meu aquecimento vocal, né? Porque eu forço muito a voz, né? Então é Isso. complicado, né? Pô, Então, para massa, não velho. perder a voz. Agora, deixa eu te É. perguntar uma coisa aqui. É, em meados de 1997, ainda na primeira formação, Ângelo Costa, bateria, Tony, Paulo, Sim, guitarra e voz, você. isso. E voz. Uhum. Músicas mais voltadas para o punk rock. Me conte um pouquinho dessa influência do punk rock, porque eu também tive influência do punk rock. Eu acho que muito É, é. me diga aí. Assim, eu sou um cara muito.
misturado, né, Fernando? Talvez a palavra seria, não seria eclético, porque eu não navego em todas as músicas e todos os estilos. Mas eu tenho um problema em definir o estilo que eu gosto. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu digo, eu gosto da banda, né? Então, eu gosto de muitas bandas e cada uma tá lá dentro do seu estilo musical. Mas eu não falo, eu sou eu tinha uns amigos que os caras falavam assim, não, porque eu sou punk. Eu digo, cara, eu não vou falar que eu sou punk, porque eu respeito o punk. Então eu sei o que é ser um punk e respeito isso, né? Então eu não me acho um punk, eu não me acho um headbang, né? Mas eu gosto de bandas. Então, por exemplo, eu sou da época que eu gosto de Dead Kennedys, eu continuo gostando de Ramones, eu continuo gostando de Cólera, de Plebe Rude, de muitas bandas aí do punk rock e bandas aqui de Salvador que até eu gostava também, como 14º Andar, como o próprio Camisa de Vênus, né? Como Gonorré, Delírio Tremens, né? Que foram as primeiras bandas que a gente viu ali, né? Então, não tinha como ser diferente na época, né? Até porque nós não tocávamos tanto, o melhor músico entre nós ali era o Ângelo, né? Então, mas eu já conseguia compor alguma coisa, então acabei colocando ali essa influência, né? Do punk rock ali e continuo gostando, continuo ouvindo. Essa semana eu estava ouvindo Mercenárias, né? É uma banda que eu gosto muito, né? Das meninas, né? E são bandas que me influenciaram muito, né? Assim como também bandas que a galera fala post-punk, né? Assim, tipo Violeta de Outono, eu também gosto, né? Essas bandas também que tem essa influência punk, né? E na época não, que eu ainda pratico surf, mas é, os surfistas da minha época, eles ouviam rock, né? Hoje a galera ouve aí coisas diferentes e tudo, mas a gente ouvia bandas de rock, né? A gente até falava, tem uma coisa aí de surf music e tal, eram bandas como Ramones, era The Clash, né? Era Dead Kennedys, é o que a gente ouvia na época quando era moleque, né? Entendeu? Então, teve essa influência aí nesse período. Mas, assim, o que eu posso falar agora é de um marco importante na Espécie Vil, que mudou totalmente a banda, que foi a entrada do Rafael. Rafael, ele é irmão de Ângelo, e na época que a gente começou ali, ele ainda era muito novo, né? Mas em um determinado momento ali, em 98, 99, teve um ensaio que Rafael chegou com a guitarra, a pedaleira dele, entrou no estúdio, e eu falei, que porra é essa aí, velho? O moleque apareceu do nada aí, e aí, mas como ali a Espécie Vil, ela sempre foi um ambiente de amigo, então por isso essa coisa do bebê que você falou aí tudo, porque quando a gente pensa em fazer uma banda de rock, a gente pensa em fazer uma banda de rock com os amigos, né? Pelo menos inicialmente a gente pensa dessa forma, pô, cara, ali eu vou fazer amigo, entendeu? Você não vai tocar com um cara que você não gosta, Claro. né? Eu não consigo ver isso, né? Então ali, quando aconteceu isso nesse dia, foi um marco importante, porque Rafael tinha o quê? 18 anos, né? 19 anos. A gente já com 25, 30 anos ali. E aí ele plugou lá a guitarra e falei, você vai tocar? Então toca aí, pô. Entendeu? E aí perguntei pra ele, você sabe as músicas? Ele falou, sei as músicas, pode aposentar sua guitarra aí que eu vou tocar essa porra aí. Eu falei, beleza. Toca aí, pra mim foi uma grata surpresa. Na hora você toma aquele papo, falou, pô, o cara veio aí do nada, irmão de Léo, ninguém me falou nada, e o cara entrou aqui e já vai tocar e sei lá que porra é essa aí,
entendeu? E esse é o Ângelo, né? Esse é o Ângelo e o Rafa, né? Que são irmãos, né? Que são bem parecidos nesse aspecto, né? Os caras falam pouco, né? Então, mas ali na atitude já demonstra. Falei, não, velho, toca aí. E aí ele tocou muito bem. E ali foi uma noite que foi entre o susto, né? Conseguir digerir aquilo ali. E no final, já a alegria de falar assim, pô, velho, ganhei um guitarrista aí. Do nada, né, velho? Ganhei esse guitarra aí. Que bacana isso, né? E desde o primeiro dia, Rafael já veio mostrando que ele veio para somar. Ele já trouxe uma caixa, ele já fez um solo diferente. Eu falei, pô, cara, que bacana, né? Ganhei um guitarrista aí, do nada. E dali em diante ele assumiu essa coisa das cordas. E durante toda essa trajetória da Espécie Viu, eu sempre comento isso. Claro, já passou vários outros integrantes, mas quem segura a base a vida toda da Espécie Viu foi Ângelo, Rafael e Paulo, né? Pô, assim, nós conversamos fora da live e Sim. começamos a conversar agora e eu estou lendo aqui sua biografia, estou lendo as coisas que você, né, falou, e você se refere agora, né, a gente conversando, você se refere com muito carinho à pessoa do Ângelo, né? Você se refere com Sim. muito carinho a Ângelo, né? E isso é muito legal, velho. A gente vê que vocês têm tanto tempo de amizade e vocês conservaram isso. Claro que no decorrer do caminho gera algumas confusões, algumas brigas, mas É, é muito difícil você ter uma amizade de mais vamos dizer, hoje de mais de 3 anos, né? é. Então vocês têm Eu não vejo durante esse tempo nenhuma briga, nem rusga ali ainda bem. entre. Isso aí demonstra muito o seu carinho. Você fala, É, quando você se refere a Ângelo, né? Ele está aí assistindo, se refere com carinho, com muito carinho. Então, assim, porra, velho, é muito, muito legal quando você mantém essa, né? Hoje eu posso dizer é, para você que eu tenho também um amigo, não é o Ângelo aí, entrou de novo aí, ó, muito bom, tal, é, batendo. Tal. E aí falando, então assim é muito legal você vê, eu comentei há pouco a respeito de Alex, que era Alexandro Souzan, que era o baterista da banda, da minha banda, e ele reclamava muito comigo a questão do profissionalismo, porque você tem que exagera muito na bebida e tal e tal. E a gente, na época da banda, né, nessa época, anos 90 e tal, a gente não se dava muito bem. Eu e ele, a gente não se dava muito bem. Vamos dizer que a gente era o cérebro da banda. Eu e ele, a gente sem a gente não existia a banda, né? Mesmo o guitarrista sendo muito bom, que a gente tinha um guitarrista muito bom, inclusive um cara que é muito virtuoso, muito bom e tal, mas ele não é. Eu e Alex, a gente sempre foi aqueles caras que eram sempre tem aqueles dois caras. A gente se esgafinhava, a gente discutia, mas a gente chegava a uma conclusão, entendeu? E a partir era que tipo, funcionava comigo com era ele. ódio e amor, ódio e amor, Ódio, né? ou amódio. Mas só que o que é que acontece? Hoje, depois de 30 e poucos anos, é um dos meus melhores amigos, um dos maiores amigos. Nesse instante, eu estava falando com ele, conversando com Legal, ele. Um que amigo bacana. assim, que, nos últimos anos, ele já me ajudou de diversas formas, falando, dando conselho, amigo, sempre foi um ombro amigo para a gente conversar. Então, é ótimo quando você tem amigos que, tipo, você tem É, Ângelo, né? sim, sim. Então, é excelente. Não fala só de Ângelo, não. Um cara que também está com a gente há muitos anos e Rafael, eu acho que eu posso falar de Rafael da mesma forma que eu posso falar do Ângelo, né? O Rafa só entrou depois na minha vida, né? Musical, vamos dizer assim, né? O Ângelo Mas, foi desde o início ali, mas Rafael, quando ele
Então, na minha vida musical, ele me modificou, né? Ele elevou o meu nível, né? A Massa, gente muito fala bom, assim. velho. Muito bom. Ele está sempre elevando o nível e eu estou sempre tentando chegar próximo dele como Massa, músico. massa, massa. E em alguns momentos eu falar, que porra nenhuma, velho. Faça a sua porra aí e tal. Mas agora que eu estou tocando baixo, então engraçado que hoje que nós voltamos a tocar as músicas da Espécie View, se você ouvir lá no Spotify, inclusive falar aí pra galera que vai lá nas redes, nos streamers aí, essa demo que a gente gravou em 2006, ela tá lá, então por favor, ouçam aí, né? E existe esse marco importante na entrada do Rafael. A partir do momento que Rafael ingressou, a Espécie View mudou, o som mudou, né? Massa. Mas se eu tiver agora lembrar de todo mundo que eu possa falar aqui agora, eu vou falar de uma lista aqui, que É. assim, a galera às vezes fala, Espécie View é você, Rafa, Ângelo e Igor hoje, né? Por exemplo, Igor, que está tocando guitarra hoje com a gente, e que é Rafael agora está tocando teclado. Igor, que está tocando guitarra agora com a gente, ele é um cara que é um dos monstrinhos que nós criamos. Por quê? Porque quando a gente começou, ele deveria ter o quê? 12 anos, né? E ali ele foi participando do dia a dia ali, e hoje ele é um puta guitarrista, né? Massa, que bom. Então quando o Rafa trouxe ele, recentemente quando a gente retornou, trouxe Igor e falou, Igor vai tocar guitarra. Eu falei, pô, cara, nada melhor do que isso, porque se eu for enumerar aqui, eu vou botar uma lista grande aqui, porque assim, por exemplo, a Espécie View não é só esses 4 caras, né? Então, hoje a Espécie View, ele é minha esposa, porque minha esposa faz esse trabalho de redes sociais para a gente. A Espécie View é meus 2 filhos, Caio, meu filho mais velho, e Eros, porque me ajudam nessa parte de redes sociais. Apesar de eu ser da área de TI, minha formação profissional, eu sou cientista da computação, mas eu não sou. A rede social, para mim, é algo novo. Para mim e para você. Nossa geração não cresceu em redes sociais, mas eles já cresceram, né? Então, meu filho Caio e Eros estão sempre ali. Meu pai, você postou aquilo ali, tira. Eu, porra, caralho, vou lá, tiro, faço de novo, entendeu? Já postou, meu pai já postou. Você pode editar. Eu falo, porra, velho, entendeu? Então, além deles, nós temos aí as filhas de Léo, de Ângelo, que eu vi crianças correndo lá, brincando com meus filhos, e hoje estão 2 mulheres já, mas elas também fazem esse trabalho pra gente. Thay, a esposa de Rafa, que ela faz um nível de produção, por exemplo, nós temos 2 vídeos que foram feitos, que estão no YouTube, que foram feitos por ela e por Rafa. E eu sei que sem ela, Rafa não teria conseguido fazer. Tocamos agora. Uma grande família. Então, você vai tendo família. Tem um cara que André, que faz o trabalho de hold ali na hora com a gente. Então, a gente tocou dia 29 de março lá no SESI Casa Branca. Então, essa galera tava toda lá, entendeu, velho? E aí, depois que terminou o show, eu tinha tanta mídia que eu falei, peraí, velho, eu vou ter que pagar o Google Drive para poder ter essas mídias, porque foi tanto material, né, dali da Espécie View que eu falei, eu não posso perder nada. Então, hoje tudo é nuvem, né? Então, eu tive que, inclusive, alugar um espaço na nuvem para poder colocar todo esse material, né? Então, toda essa galera faz parte da Espécie View, né? Eu não Paulinho, posso deixar de... você fala aqui também em 98, é,
fala de uma mudança e tal, mas você fala do Cajazeira Rock. Mas eu acredito que é o Cajazeira Rock Fest ou Cajazeira Metal Fest. Não é isso? Cara, eu não sei. O que foi que eu hoje? É, Esse foi em como eu ia 98, participar, como eu ia esse foi em participar dessa live 98 aqui a com Cajazeira você, Metal Fest, que era feito por aí, Hector. Quinto Cajazeira Rock. Eu acho Cajazeira que era Rock. esse o nome, porque como eu ia participar dessa live aqui com você, minha esposa, logo depois que eu terminei com o expediente de trabalho, ela falou assim, velho, você tem que fazer. Aí você pediu, né, que eu fizesse um resumo para a gente poder conversar aqui e tal. E aí eu fui buscar aquelas fotos antigas e tal, e achei uma foto dessa, que eu achava que era do palco do rock. Ó, tem um comentário aí, Scott37. Quero que a Espécie Sim, Civil toque aqui em Cajazeira. Cajazeira, tamo junto, Cajazeira. tamo Eu fui junto, um dos fundadores, junto com o Dunga, do Jaca, Judas Um Buckingham, abraço para de Dunga, Cajazeira. um Cajazeira abraço para é um Dunga. celeiro do metal e a gente Cajazeiro cresceu. é um mundo, né, cara? É um mundo Cajazeiras é um mesmo. mundo, É um mundo mesmo. é tipo uma outra cena dentro de Salvador, assim, eu vejo Cajazeiras, É, sabe? exatamente. Eu me Tem, lembro que eu já comentei isso aqui diversas vezes. Eu comecei a ouvir som, não tinha ninguém, o pessoal curtia outros tipos de músicas e tal. Deixa eu ver outra coisa aqui. Você já falou dessa gravação no Nosferatu, né? É, já falou nesse Nosferatu. Pronto, aí a gente pula aqui para o ano de 2000, né? sim, A gente pula para o ano de 2000. Assim, foi um marco importante muitas, pra gente. muitas bandas, né? Assim, eu acredito que muitas bandas que começam, eu acredito que até pela questão de ir até lá, para o palco do rock, Sim, acho que o músico ele tem aquela coisa, alguns músicos têm aquela coisa, pô, eu tenho vontade de tocar no palco do rock, eu quero tocar no palco do rock e tal, aquela coisa toda. Mas acredito que não é o sonho de todos, né? Existem outras coisas mais legais. Mas o palco do rock, ele tem uma coisa interessante, né? Que é a união de diversas pessoas de diversas idades. Por sim, exemplo, você tem um cara de 16 anos, um menino de 16 anos, uma criança, né? Porque 16 anos não é uma criança. E tem um cara de que 70 anos, pô, que entendeu? vai Que está estar lá lá, no né? som e está lá E, ouvindo. Nós que somos mais velhos, a gente tem costume de parar e ficar ouvindo, né? Você tem essa, porque inclusive se você for músico, né, você para e você quer ouvir o que está acontecendo ali em cima. Você a quer gente ouvir a guitarra, nós vamos observar a banda. vai observar a banda. Então a maioria dos Observar a mais banda, velhos tem essa pegada aí. Então me diga como foi essa expectativa antes do palco do rock e o momento em que vocês tocaram no palco do rock. Se isso, essa presença no palco do rock, assim, ó, nós estamos batendo um papo. Então, assim, né, não, eu acredito que isso não gera polêmica. Eu acho que qualquer coisa que a gente falar aqui Não, não, é, é questão de justiça. é. Existe o antes e o depois, né? Então, o que foi que você viu de relevante depois da sua participação, como foi antes e depois do palco do rock? Me diga aí, meu irmão. Eu acho assim que, como você falou, tem muita gente que não, mas no caso assim da Espécie Civil foi um marco importante para a gente, né? Mas antes de chegar no dia e no ano de 2000, nós temos que voltar um pouco
para falar por que que nós tocamos no palco do rock, né? Então, por que aconteceu? Aconteceu porque nós já estamos trabalhando muito antes, já vimos tocando em muitos eventos. Então, existia um espaço cultural ali no Pelourinho, que nós tocávamos praticamente todo final de semana. Sim. Era trabalhoso. Eu lembro que eu tinha um Gol branco na época, um Gol branco quadrado, que a gente fala, e eu sempre tinha que levar a bateria, cara. Eu levava a bateria, porque o espaço só tinha as caixas, então a gente tinha que levar os cabeçotes e tínhamos que levar a bateria, né? E o que é que acontece? Então a gente fez ali nós tocamos tanto ali que chegou um momento antes do palco do rock, já estavam acostumadas a fazer, eu vou pro Pelourinho, Eu acho que você entrava, você tinha, a internet está travando um pouco. o que acontece? Então tem esse antes, que foi um trabalho árduo ali, e em muitos momentos você desanima, que você fala, porra, o som tava uma merda porque não tinha alguém para alugar uma caixa, um cabeçote bom de guitarra. Porra, a bateria, e Ângelo tocou lá, ele reclamou pra cacete porque a bateria tava caindo em pedaços, né? Então, teve toda essa trajetória antes, entre ali 98 e 99, e em 99 nós participamos da coletânea do Telefanzine. Fomos convidados por Ednilson, né? E ali também foi um marco importante para que a gente pudesse ser convidado para o palco do rock. Porque a verdade é que nós somos convidados, né? Eu fui pego de surpresa, porque eles têm a questão da curadoria que fala, né? Você vai lá e se apresenta, e aí quando eu soube, pô, vai ter a seletiva do palco do rock. Aí eu fui com o Stigma, o finado Stigma, né? Da Banquete de Lixo, e que fazia o evento também Chá da Lua, ali na Praia dos Artistas. Sim, sim. E fui com o Stigma lá. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, Sandra me convidou. Então, um abraço aí para Sandra. Gostaria de deixar bem claro aqui que eu admiro muito ela, é uma guerreira, né? Independente de todas as conversas paralelas, as críticas que as pessoas fazem, né? Às vezes nem sabe, mas rola aqueles burburinho ali. Eu não estou aqui para ficar na picuinha, cara. É como eu sempre falei, falo para todo mundo que está ao meu redor. Cara, foca em você, velho. Esqueça a picuinha, o que as pessoas dizem, porque isso não chega a lugar nenhum. Isso não agrega entendeu? A cena. Então, foi isso que aconteceu. Quando chegou em 2000, na seletiva, eu fui lá, e quando eu cheguei lá, eu usei essa frase aqui que eu vou falar para você. Sandra, eu queria agendar o teste, como é que seria para tocar no palco do rock. E ela falou para mim assim, não, eu te convido agora, vocês vão participar, vocês querem participar, queremos. Então, não precisa fazer teste. E aí eu falei, tá porra, que foi isso, velho? Né? Porque é aquele momento que você percebe que a pessoa valoriza tudo que você fez. Né? E aí a coletânea também do Telefanzine, nós lançamos uma música lá, e essa música até hoje o povo fala muito dessa música lá, porque a divulgação do Telefanzine ela foi muito grande, né? Na época, e ele faz até hoje, né? E era uma coisa muito legal o Telefanzine na época, né, cara? A ideia era inovadora, a palavra correta é essa. A ideia de Edmilson na época era inovadora. Não existia celular, você ia por orelhão, você ligava pro Telefanzine, discava lá com a ficha duas. Que loucura, irmão, pra gente falar sobre isso aqui agora.
E aí A você coisa, ouvir. a coisa antigamente era bem melhor, né, pai? Que hoje. Eu não sei, cara, não era melhor, mas. Era melhor porque você pegava um disco de vinil, porra, eu tava falando com quem foi, acho que foi com o Alex da Psiquiatra. A gente falando na live aqui, ele, porra, você ouvia o barulho da agulha Oxi, no vinil cara, que e a loucura, né? qualidade daquele som, velho. Porra, você é maluco, É, é muito, muito mal. hoje eu sou. Cara, assim, eu sou meio chato. Eu não sei se a palavra é chato, mas, por exemplo, hoje eu entro no Spotify para conhecer uma banda. Eu vou ser bem sincero aqui, cara. Se a gravação for ruim, eu só vou ouvir uma música. Entendeu? Porque eu tô velho, pô. Eu passei por muitas coisas. Então hoje eu quero ouvir uma banda que eu fale, porra, cara, quero ouvir o baixo, quero ouvir a guitarra, quero ouvir o vocal, quero ouvir a bateria, quero ouvir os pratos. Entendeu? Porque a gente passou, eu vi muita coisa de baixa qualidade e hoje não cabe mais, porque hoje os recursos são outros, Ó, né? você citou aí, já é a segunda pessoa em live que fala dessa banda, que é uma banda chamada Chemical Death. A galera do Ah, Chemical sim. Death, se tiver alguém aí do Chemical Death que vai ouvir esse material, volta Chemical Death, vou botar hashtag volta Chemical Death, hashtag volta Chemical Death. Eu ouvi algum burburinho aí, viu, cara, sobre a Chemical Death aí, Tomara que alguma coisa. volte. Eu tinha um material É. deles aqui que, porra, foi uma demo antiguíssima, que era, na verdade, era uma fita que eu tinha o maior apego para essa fita do Chemical Death, não sei nem onde é que foi parar. Também depois você É. acaba se casando, né? Você É, velho, a vida vai mudando e e aí, você manter banda é muito difícil. Você vê Eduardo aí falou outro dia dessas formações, tantas que ele passou aí, é, como é difícil. Eu vi até ele anunciando a volta do baixista, né? Um cara que já tocou com ele e tudo. Então é muito difícil. Então, eu acho que no momento eu posso falar assim, eu sou um cara privilegiado, né? é, De todos nós, poder. Não, eu falo porque, musicalmente, porque eu tenho pessoas ao meu lado que querem ah, tocar comigo há 30 anos, pô, massa. né? E esse retorno agora da Espécie Viu foi um retorno de falar assim, não, a gente vamos. Ah, cara, vamos se unir aqui no estúdio. A ideia de que foi Rafael que fez isso. Sim, Então, sim. Rafael, ele conseguiu isso. Isso é como é que se diz? Um fruto dele, né? Ele conseguiu isso porque ele entrou em contato, ele foi atrás e ele falou, velho, vamos. Ele mentiu para mim, né? Vamos dizer assim, pô, cara, vamos se reunir ali para a gente fazer um som, pô, tal, sem pretensão. E ele já tinha tudo ali, sabe? Rafa é foda. Ele já estava com tudo maquiado ali, de aos pouquinhos ele ia encaixando as falas, as reuniões ali, né? E acabou que um mero ensaio para a gente se ver acabou se tornando o retorno da espécie viu e acabou aí veio já o aniversário dele, aí a gente tocou lá no SESI, aniversário dele, aí já foi convidado para tocar em outros locais e tal. Agora é que nós tivemos que parar porque eu quebrei o dedo, né? Midinho. Então estou fazendo fisioterapia para voltar a tocar. Então a gente deu essa esfriada aí, só uns 15 dias, e aproveitar que estamos compondo música nova agora também. E aí eu tô num. E os caras já adiantaram, Ângelo já fez bateria, pelo menos as primeiras versões ali, Rafa já fez teclado, piano, Igor já fez guitarra, e eu não fiz nada, porque só a letra, porque eu tô com o dedo que eu não consigo pegar no instrumento por Sim, enquanto, né? entendi. Tô fazendo É, fisioterapia. você também colocou aqui uma. Você veio seguindo algo linear aí, né, até 2007, né? Aí Sim. 2007 você para e volta e retorna. Agora, em 2024. Eu queria, na verdade, assim, saber dessa, dessa pausa, né? Não é nem da questão do retorno. O retorno você fala depois. Mas essa pausa,
o que é que fica de... Eu posso dizer, né, da minha parte, que foram quase, mais de 20 anos que a gente ficou parado, depois voltou e com a nova tentativa, mas não conseguimos, até por questão de que cada um tinha a sua parada diferente e tal. Mas você ficou aí muito tempo parado. Então, Muito tempo parado. o que é que ficou dentro de você nessa época? Significou o que essa parada? Você ficou, sentiu que aquele vazio, aquela coisa às vezes de uma pessoa chegar e dizer, porra, velho, a banda, você vê alguma coisa e se lembrar e dizer, porra, eu poderia estar com minha banda tocando e tal. O que é que você, esse tempo dessa parada, essa pausa que você deu, como foi que você encarou essa parada aí? É assim, tem alguns pontos importantes aí, né? Primeiro que a gente gravou essa demo que a gente está divulgando agora, em 2006, né? Hum, Mas como ela foi uma demo que ela teve uma pré-produção de Ângelo e de Rafa, então nós gravamos ela lá no Estúdio Clã, com Sidney Falcão, não sei se você sim, sim. conhece. Conheço, sim. E Sidney foi muito importante para a gente, assim como o Leandro também, Castras, estava lá presente em toda essa gravação lá. Ele ajudou, principalmente a me conduzir a gravar essa demo. E Rafael foi o músico que gravou tudo ali, né? Ele gravou o baixo, porque na época eu não estava tocando baixo, tinha saído o baixista, então ele gravou o baixo. Nós fizemos uma pré-produção com um guia de bateria para Ângelo. Ângelo malhou esse guia e quando entrou no estúdio foi rápido a gravação. Então foi uma demo que a gente gravou barata, mas muito bem produzida, porque a gente fez uma pré antes, né? Isso é importante até como experiência para as bandas novas. Cara, esqueça essa coisa de você tocar no ensaio e que você vai chegar lá para gravar e que vai uma merda. Não existe isso, sacou? Porque lá no ensaio você tá bebendo, você tá cheirando, você tá fumando você tá relaxado ali. E outra coisa é você entrar no estúdio para gravar. Porque lá o engenheiro de som, se você é baterista e você bater nos tons em um tom mais fraco do que o outro, o cara vai falar, velho, você vai ter que tocar tudo de novo. Então, existe uma precisão na gravação, né? Então, o que é que acontece? Então, esqueça isso. Então, você tem que pré-produzir. Então, Rafael sempre fala isso para mim, vamos ensaiar para tocar. Então, você tem que ensaiar para gravar, né? Então, essa demo de 2006, ela foi importante, mas quando terminou a gravação, em 2007, nós tivemos que parar. Essa parada aí em 2007, a gente nunca conversou sobre isso, eu, Rafa e Ângelo ali, mas tem uma culpa minha, né? Não culpa de, eu queria fazer isso aqui, mas a vida, ela muda ali de uma forma. Então, na época, eu tive que morar em Anembep, ficou muito distante para mim, para vir para Salvador. Então, na época, não existia esses artifícios. Hoje, não existia esse advento da internet, que você pode simplesmente até ensaiar, fazer uma live e ensaiar ali com os caras, né? Com a música e tal. Não existia isso, então você tinha que estar presente no estúdio ali. Então eu acabei me afastando, né, dali da banda, e os caras seguiram lá os caminhos dele, sem mim, sem rusga, sem briga, sem picuinha, nada. E o que ficou na época foi saudade, né? De Ah, você chegar no carro, botar um CD e falar, puta, cara, que bom pra porra. caralho isso, entendeu, velho? O que é que eu tô Ah, fazendo aqui, gostei, entendeu, velho? gostei. A emoção, meu irmão. É isso aí. Tamo junto, tamo junto. É isso aí. Papo com boy. Então Isso o que aí, ficou foi isso, aí a saudade, né, de isso você. aí se chama sensibilidade e a gente tem que respeitar, Claro. né? E assim, velho, a gente não se conhece pessoalmente, né? Mas
pode acreditar que eu tenho muito desejo de te conhecer pessoalmente e firmar uma grande amizade, viu? Assim, a gente tem muita coisa para conversar. Você é um cara inteligente pra caramba, viu, velho? Inteligente, Legal. sabe falar, sabe se expressar, tem certeza do que quer. Tem muita gente que gosta da banda, dá para ver, né? E acredito que com certeza você vai ser um dos finais. Aliás, eu acredito que você já ganhou o troféu Sistema do Estado. Eu acredito que você já ganhou, né? E Porra, velho, agradecer essa galera de Cajazeiras aí, que gente, com né? Eu acho que é certeza. o alternativo para isso também, né? Agradecer ao Dunga, né? É, Na verdade, ele Dunga, vem numa cara. luta aí Dunga, é. muito grande, É, não é existem pessoas, né? Existem pessoas, né, Fernando, que você passa 20 anos sem ver, mas quando você vê, o cara é a mesma pessoa, né? Isso é muito bom, velho. É o caso de Dunga. é, Eu falei com ele essa semana e ele conversou comigo através de áudio, e aí você percebe que ele é o mesmo cara de 20 anos atrás. é. E isso é muito legal, O você mesmo cara, conservar. cachaceiro, biriteiro, não aguenta- Não, isso aí é qualidade, pô. O cara biriteiro, cachaceiro é qualidade. mas é um cara realmente que tem lutado pelo sistema, né? Lutado Sim. não esse sistema que, né? Mas Não, essa merda, é. ele tem Toda essa lutado para que merda o toda aí, rock é. and roll tenha voz, Sim. o rock and roll tenha voz. Então, parabéns aí para a Dunga do Sistema do Estado. Um abraço, meu Hum. irmão. Um beijo, meu irmão. Também é um Abraço, amigo de muitos Dunga. anos. Tamo Um junto. irmão de muitos anos. Tamo junto. É, é, pronto, meu irmão. Aí a gente chega em 2024, ano passado, você chega ao seu retorno à Espécie View. Trouxe a Espécie Sim. View de volta. Conseguiu fazer uma proeza que eu não consegui. Voltar com a minha banda. É, Eu acho que o é o que eu falo, cara. Eu sou o universo privilegiado não se expande para porque mim. eu tenho esses dois caras do meu lado. E agora eu tenho um outro cara que é Igor, né? Que sempre esteve junto, mas tá tocando com a gente agora. E você ter um cara como o Ângelo, um baterista, e você ter um cara como o Rafael, porque ele é, Rafael hoje ele compõe uma música em questão de dias, né? Valeu, Scott. Tamo junto. Entendeu? Acompanhe O mais, Rafa, siga aí o Papo com Bode e acompanhe as lives do Papo com Bode. Eu já vou anunciar logo nosso próximo convidado é a banda Morbid Perverso. Nove de Perverso. Morbid Perverso, com meu É, amigo Michel e Elton. Vão estar aqui em dose dupla, fazendo Papo com Bode no próximo dia 20, próxima sexta-feira. Mas então, meu irmão, é legal. isso aí. Então, na verdade, todos nós somos grandes guerreiros. Por Sim, mais que que alguns, né, olhem para a gente de cima para baixo, e até aqueles que são do cenário, né, até aqueles que andam com a gente, que andam no mesmo ambiente que a gente, olhem para a gente de cima para baixo, mas a resistência, ela é o segredo. Aí, diga-se de passagem, os caras que vêm aí das antigas aí, vêm aí os monstros que vão tocar aí, como The sim, Croix, Mystify sim. e o Crucificator, são os caras que é resistência dentro do cenário, né? Os caras. Eduardo tem 4 netos, né? Ele falou aqui na live, 4 netos. Então ele vem com toda a força do metal, continua com uma voz muito boa, né? E batalhando. Crucificator, uma banda muito Bom boa, também, death é. metal, assim, fora de série. E Mystify não precisa falar nada, né? Não O Spotify não tem precisa falar palavra. nada. É, Não tem. os caras que
É. romperam fronteiras, foram para fora e tal. E é o que a gente quer. Eu acredito, meu amigo, que Juntando esses caras aí, tem 200 anos de história aí, pô. é, a humildade que você demonstrou na live, eu gostei muito desse bate-papo da gente, né? Vou até olhar aqui que horas é essa. Ah, a gente São 10 e só tem 15, 10 16 e 15. minutos, só 16 minutos, mas vamos botar os acréscimos aí. Hum. Eu gostei muito da sua humildade, porque muita gente associa a humildade a pessoa ser besta, mas humildade não é isso. Sim, Humildade é você saber reconhecer, olhar para a sua estrada no passado que você fez aí, você relembrou do que aconteceu e você deixou que o sentimento aflorasse. Isso não é vergonha para ninguém, né? Feliz o homem que ele pode chorar, né? Chorar é uma dádiva, né? E não é todo mundo que consegue. Então, assim, eu acredito que você tem muita coisa para falar através das suas músicas. Eu consegui ouvir algumas coisas, né? Porque, na verdade, como eu canto visceral, então eu consigo ouvir o vocal mais agressivo, entendeu? sim. Então você tem coisas para passar. Se quiser gravar música minha também, eu tenho várias letras. Se quiser conversar, depois a gente conversa, grava A coisa gente minha. vai. Tem muita coisa que eu quero gravar. Mas, assim, meu irmão, continue com essa amizade que você tem com essa galera, né? Mandando um abraço aí para os seus amigos, os seus irmãos de banda, né? Você foi um excelente representante deles aqui. Hoje eu consegui conhecer um pouco da Espécie Vil, né? Espero estarmos juntos em shows, né? E espero que você me dê o feedback. Pô, Fernando, vai ter um show tal, não sei aonde e tal, e eu vou Claro. acompanhar. E eu trabalho com audiovisual também, eu sou Sim, legal. cinegrafista, fotógrafo, Bacana. diretor audiovisual. Então, assim, precisando de qualquer coisa, entendeu? Até se não tiver dinheiro, não tem problema. Meu irmão, a gente precisa de uma cobertura aqui, bora, aí eu faço. Entendeu? Porque eu acho, velho, que quem não presta para ajudar, não presta para viver. Entendeu? Então, eu acredito É, nisso. sim. Eu É. acredito que o universo, ele está abrindo as portas para mim de uma forma que eu não esperava, entendeu? Realmente as coisas estão começando a andar para mim. Então, assim, tudo que eu tenho foi o que o universo me deu. Então, a gente só tem para ajudar. Então, se você fica nessa, eu não vou fazer porque eu preciso, porque você precisa isso, você precisa me dar isso, nem sempre a banda tem condição. Nem sempre a banda É, tem condição de fazer. Né? Eu não estou sim. dizendo que o cara não deva ganhar seu dinheiro suado, porque a gente trabalha para ganhar. Mas, de repente, a banda pode chegar, não, pô, velho, me ajude aí, pô, faça uma cobertura, uma entrevista, tal, qualquer coisa, já é alguma coisa, velho, já É. funciona. E Eu a vou gente falar aqui precisa. para você uma frase que tem ali no meu violão, que é Sim, um adesivo bem antigo demais, né? Tem quase 40 anos ali no meu violão, que é isso, com apoio mútuo não há racismo, né? Então, quando a gente se apoia e a gente se respeita, né? Então, isso é importante. Então, a espécie viu, posso falar muito claramente isso, todo mundo que está envolvido na espécie viu tem esse perfil de respeito com as pessoas, né? Com apoio, né? E por isso nós somos uma mistura grande. Se você mas ouvir aí a demo, você vai ver influência de punk, se você vai ver influência de doom, você vai ver influência de heavy metal, você vai ver influência da literatura brasileira, né? Então, essa mistura que faz a espécie viu, né? E com muito orgulho, né? Então, o que a gente conversou durante a semana. Eu não posso assumir que eu sou uma banda de doom metal, porque tem outras influências e outras coisas ali dentro que me tiram desse rótulo. Então, realmente se eu falasse isso, o que é que Eduardo da Decroix ia falar? é, Né?
Realmente eu vi e não é, ele tem mais, tem uma puxada mais assim agressiva do punk, né, do hardcore. Tem uma Assim, porrada de coisa ali. É, tem uma o que eu porrada de coisa ouvi, ali. pelo menos as 2 ou 3 músicas que eu vi, tem uma puxada do hardcore e que é muito bom, que é muito bom. Eu tenho uma banda que eu gosto muito, que foi uma das influências minhas, né, por incrível que pareça, que foi uma banda chamada Resto de Nada. Não sei se você Resto conhece. de nada. Resto de Conheço. Nada, que até que o gente tocou na Resto de Nada, né? Que tem aquela, olhem, o grande desequilíbrio, tortura já foram aplicadas, violência. Então, assim, foi uma banda que, porra, trouxe uma influência muito boa, né? O próprio, a própria, o Cólera, né? Sim. As bandas como os Sex Pistols, né? Sex Pistols era uma banda que, porra, quase ninguém tocava merda nenhuma, mas eram os caras que É, tinham expressão é, musical, é. entendeu? Tinham uma Mas a expressão música, musical. eu acho que é isso, né, Fernando? Eu acho que a música, É, ela é assim, a arte, ela é assim, claro. cara. Você não pode só. Nada contra ao cara que fala, eu quero uma banda de death metal e vai ser death metal aqui e eu vou falar só de temas que estão dentro do death metal. Eu tô nada contra isso, cara. Mas, assim, é, eu não posso ser assim porque eu sou uma mistura, Claro. entendeu? A espécie Civil, ela é uma mistura, entendeu? De uma porrada de coisa ali, entendeu? Então teve membros que vieram do punk rock, que vieram de movimento punk anarquista de Salvador, né? Como foi o caso de Poca, né? Você falou de Poca. Está escrito aqui, viu, Poca? Então, Poca, um abraço, Poca. E, então, É assim, teve presente na espécie civil também, né? Colocando seu dedo ali, né? E a gente teve conversando essa semana e essa música Boa Sorte Miserável que está no Telefonzine, ele falou que o riff que ele fez, que foi ele que fez o riff ali no estúdio, a gente compondo, tem influência de Led Zeppelin, de Rush. Falei, porra, velho, que maluquice da porra, cara. Entendeu? Então, assim, é toda essa mistura toda aí, entendeu? A espécie viu e vai continuar sendo. Uhum. Entendeu? É por isso que eu digo para você, eu não me ouso a rotular. Eu digo ali, ó, o cara perguntar, pô, velho, como é o som da espécie View? Cara, vai lá no Spotify, lá no Amazon Music, nesses streaming aí, e ouve lá e você forma a sua opinião aí, cara. Eu Ah, sei que você vai chegar lá, vai ter uma influência de heavy metal, você vai chegar lá, vai ter uma influência de doom, você vai chegar lá, vai ter influência de punk, vai ter influência de várias coisas, mas eu não tenho como rotular. Eu não consigo, entendeu? Então, eu acho que a espécie viva é isso, é essa mistura e a gente vai continuar dessa forma aí. E, pô, prazer, cara, tá aqui podendo conversar com você, fazer amizade com você, né? É, eu sou um cara ruim de nome, né? Tenho esse defeito comigo desde pequeno. Então, eu lembro de minha mãe é, me dando Mulson Scott, sabe o que era? Era um sei. remédio para memória. Tinha um rótulo Isso eu lembro. Tinha um rótulo de um bacalhau, né? O Meu cara amigo segurando o já bacalhau assim. tem hora de rir, Cara, virar isso aí. exato, você tá entendendo? Então, mas quando a gente começou a se falar e eu vi suas lives, eu falei, pô, Fernando, o rosto de Fernando, ele é conhecido para mim, né? E muitas pessoas são assim, na cena, eu vou para shows, eu falo, pô, aquele cara ali, entendeu? Só que nome é um problema para mim gravar nome, né? Ainda bem que eu sou da área de tecnologia, porque se eu fosse da área de humanas, eu tava lascado, né, velho? Porque se eu fosse advogado, eu tava lenhado, porque eu ia chegar lá, não ia lembrar de lei, não ia lembrar de nada, entendeu? Porque eu tenho esse defeito de visual, né? Eu sei que é um cara ali, mas eu conheço e tudo ali. Outro dia encontrei com alguém da Pastel de Miolos, eu acho.
E o cara, porra, Paulinho, eu digo, porra, deixa eu descobrir quem é esse cara aqui, cara, porra, eu fico assim, entendeu? Até o cara fala, não, velho, pô, você é de não sei onde. Eu falei, o cara é de tal lugar. E, graças a Deus eu lembrei ali e tal, né? Mas eu tenho esse defeito. E você, quando eu vi, eu lembrei, falei, porra, Fernando tem uma fisionomia de um cara que eu já conheço. Provavelmente já conheço, né? A É, gente estreitou agora essa relação, com mas certeza. vocês frequentam os mesmos lugares que eu sempre frequentei. Então, É. a gente se E conhece há também, muitos anos, né, também cara? tem aquela coisa, pô, a gente tocou, né, também em alguns lugares, bem pouco, mas tocou, a gente gravou um disco, provavelmente esse disco deve ter passado na sua mão, Cantinho Isso. tinha esse disco, ou disco que tem até hoje, sei lá. E aí a gente acaba conhecendo mesmo e tal. E a proposta que eu fiz no ano de 2023 foi totalmente diferente da primeira proposta, né? E era realmente fazer um som muito brutal, entendeu? Agora, só que assim, a gente não se achou, não se encontrou, né? Eu acho que precisa ter um encontro, né? Tem que ter uma... É como um casamento, né? Você tem que ter um Banda é um encontro. casamento, cara. Eu tenho 30 anos de casado com a mesma mulher e a gente se encontrou, né, nos defeitos, se encontrou nas, nas nossas, às vezes um pensa uma coisa, não sei se você passa por isso também, às vezes você pensa uma coisa, você pensou, daqui a pouco a mulher fala a mesma coisa, você abre a boca, pô, eu tava pensando nisso aqui agora. Se for para falar assim sobre minha mulher, né? Minha mulher eu tenho mais de 30 anos aí de relacionamento também, né? Isso, isso. E E aí, ela me complementa, né, cara? Um beijo para ela novamente. eu acho que ela tá E ela me aí. complementa, né? É a Deve Adriana? estar. Itamara, É a não. Adriana? Cara, Adriana, se for Adriana Amaral, é a ex-esposa de Ângelo. Um beijo, Adriana. Drica Pronto, ela também é tem uma pessoa meu que é muito parabéns. importante, sempre foi muito importante para a Expressiville também, que ela viu ali a Expressiville nascer, também incentivou o Ângelo em tudo também, né? Pronto. E também mandar um beijo grande aí para Miguelito, que é um fã que a gente tem agora aí acho que tem 8 anos de idade, cara. Ai! E a música é assim, né, velho? Você faz a música ali, você nem imagina que vai tocar alguém, mas tocar um moleque de 8, 10 anos, você fala, caralho, que foi isso, né? Rapaz, Então, a arte tem esse poder, é, né? o mais interessante, Paulo, dessa iniciativa, muita gente me pergunta, faz assim, pô, Fernando, vai começar, inclusive você também me perguntou, mas eu tenho um amigo meu, Argola, ele acho que ele está até assistindo, pelo menos estava. Ele perguntou assim: vem cá, velho, vai ficar nos moldes do programa de Rio ou vai ficar fazendo live? Eu digo, velho, na verdade, assim, eu preciso de patrocínio, né? Eu preciso de Sim, patrocínio. Então, se eu não tenho patrocínio, eu não tenho como não tem manter como bancar, os programas de é. podcast o tempo todo. Eu preciso de patrocínio. Como o programa é novo, a gente ainda não tem peso para manter. Mas eu Mas com estou certeza vai ter, irmão, com certeza vai ter, eu entendeu? estou correndo atrás Porque dos a cena equipamentos precisa disso aqui que você está fazendo, e eu precisa quero, e eu disso. quero que seja sempre dessa forma, né? É, Como a gente está fazendo aqui, sem ter nenhuma forçação de barra, não está empurrando, entrando em polêmica. Quando houve, a gente sabe que houve uma grande polêmica no mês passado, aliás, no mês passado, né? Que a gente está no início do mês de junho, que foi a polêmica do lance de Eduardo, né? A parada lá de Eduardo e tal, com a polêmica e tal. Um monte de gente falando um bocado de coisa e tal, fizeram sim, sim, várias sim, sim. cards, várias coisas e tal. E o cara veio ali e conduziu muito bem a história, né? E eu disse Porque ele é um para ele, cara maduro, pô. não, Ele é um cara irmão, maduro, preparado, é. não teve nenhuma pessoa, nenhuma dessas pessoas que se levantaram contra o cara vieram falar nada na live.
né? Então, assim, eu acredito que existe 30 contra a pessoa e 300 a favor, né? Sim, Ou 3.000, ou 4.000 que são a favor, que são amigos, e 30, 40 que tem ranço, que não gosta por algum motivo, entendeu? Então foi muito interessante isso e deu uma confiança a ele muito boa, muito legal. Pô, imagine, velho. Então houve uma contribuição do Papo com Bode para com isso, entendeu? Então eu fiquei muito sim, feliz, bacana. né? É, E aí eu bacana. falei do meu projeto, pô, eu quero fazer, tá, pá, vamos fazer e tal. E aí juntou as três bandas, né? Que hoje você sabe, agora não é mais segredo para ninguém. Aí existe hoje, vai rolar o show, o encontro dessas bandas. Aí um fez conexão com o outro, a gente deu o telefone e tal, e aí fizeram, né, conexão, e aí bate-papo um com o outro, e aí acabou que agora nasceu o Boys Metal Force, que já existia, e aí eu Sim, só fiz jogar os caras para essa onda aí, entendeu? E aí a gente está fazendo tudo independente, não tem nenhuma produtora fazendo, e não vai ter, entendeu? Quem está produzindo é a gente mesmo, eu estou no meio dessa produção, entendeu? E a gente vai fazer um show icônico, velho. Um show brutal e que muita gente vai viajar com cobertura assim, de câmera para a galera assistir, até sim, transmissão ao vivo para a galera ver tudo direitinho, entendeu? É o que a gente está legal. planejando. E vai ser assim, é o que a gente acredita e acreditamos que vai ser isso. E muita gente queria estar fazendo esse show, velho. Muita gente, Com garanto a certeza, você, muita gente com queria fazer certeza, isso aí. Então, com assim, certeza. me sinto feliz, né? Foi uma noite de sexta-feira muito boa, né? Com Espécie e Paulo Sérgio. Então, assim, meu irmão, se sinta abraçado por Fernando Barros e pelo Papo com Bode. E estamos juntos aí, vamos conversar mais algumas vezes. Eu vou lhe chamar, vou lhe convidar mais algumas vezes. Gostei da conversa. Foi uma coisa que me desestressa. Eu me desestresso fazendo papo com bode, né? Eu fico, Sim. né? E às vezes eu fico num êxtase tão grande que eu não consigo nem dormir. Eu termino o papo com bode, eu fico ali e nos primeiros, aí a galera fica me ligando, o pessoal fica me ligando, porra, velho, eu tava assistindo, eu É vi. normal, normal. Eu também dormi mal de ontem para hoje, porque É, fico pensando o que é que eu posso falar, o que é que eu não devo falar. Então, porra, será que eu vou esquecer alguma coisa? Mas quando eu conversei com você mais cedo, e sim, você me deu essa segurança sim. da gente poder chegar aqui, né? Então, eu agradeço muito, Fernando, o seu espaço aqui. Não, a Agradeço. ideia é essa, né? A ideia é essa. A ideia é Quero você. agradecer o pessoal lá de Cajazeiras também. Quero agradecer na pessoa do Dunga. Tem um cara que foi o cara da Vulto Produções Cajazeiras, que eu acho que ele também Tá cortando, acabou conversando lá com cortou, a pessoa, caiu um pouco. né? Então, lá no Troféu do para mim tá no seu aí. Aqui tá de Cortou. boa. Eu Beleza. fico muito Eu vou, feliz aqui. beleza. Eu vou falar só me despedir e depois eu vou deixar para você falar. Estou vendo que está travando Sim. um pouco sua internet, Tá. mas eu vou falar alguns, alguns agradecimentos, né, no caso, Sim. e dizer Sim. o seguinte: próxima sexta-feira, dia 20, Mórbido Perverso, eu já vou lançar o Sim. fly, talvez amanhã já lance o fly, para a gente puxar a semana toda. Mórbido Perverso, uma galera aí que está fazendo um cover, os caras fazem um som muito bom, faz Sim. parte do Círculo do Metal, comigo também participo lá do Círculo do Metal. E os caras são muito bons, entendeu? Michel, a pessoa do Michel, uma pessoa muito boa. Nilton, é,
vão estar fazendo aí esse papo com bode dia 20 aí, tamo junto. Agradecer mais uma vez ao Sistema do Estado, né, que por estar sempre nos apoiando, Dunga, né, está sempre nos apoiando, né, o pessoal aí que Dunga sempre está junto, a gente já foi para show filmar, já foi para show fazer evento, cobrir. Na semana passada a gente foi cobrir um evento aí e tal, eu coletei algumas imagens e tal. Coisa pouca, porque acabou dando problema na câmera, eu fui com o cinegrafista, mas deu um problema, mas é coisa que acontece no percurso. E agradecer aí a galera do Crucifiqueto, da Crucifiqueto, Alex, The Croix, toda The Croix, mas em especial Eduardo Leão, um abraço aí, meu irmão. Mystify, Armando do Mystify, toda a galera aí, um abraço aí, um abração do Papo com Bode. E um abraço muito especial para Speciville. Então, fale com o seu público está ali vendo. Se não viu agora, vai ver depois. Fale com o seu público, a palavra é sua. A palavra final, você encerra, fala, depois no final a gente encerra isso aqui. Valeu? A palavra é sua, irmão. Show de bola. Primeiro agradecer a você, né? A Fernando e também a Papo com Bode aqui. O formato é bem legal, bem bacana aqui a live. E recentemente nós tivemos essa indicação aí, então agradecer aí ao Sistema do Estado. E eu sei que não é só Dunga lá, né? Tem outras pessoas envolvidas também, mas agradecer a Dunga. Eu acho que também está envolvido aí o Radar Alternativo também, que eu já vi algumas coisas também, é bem legal. E agradecer, eu já vi que muita gente votou na gente, então agradecer a minha família, a minha esposa, a meus filhos, que fizeram essa campanha aí para essas votações também, né? Agradecer as filhas de Ângelo, que também fizeram esse trabalho aí nas redes sociais, o próprio Ângelo também. Agradecer a André, que está sempre ali presente nos shows com a gente, né? Fazendo aquele papel de road ali, foi muito legal no dia 29, ele fez esse papel, né? E agradecer também as pessoas que já passaram pela Espécie né? Como o Poca, como o Danilo, como o Dose T, né? Que a gente chama de Dó também, né? São pessoas que a gente não pode deixar de falar aqui agora, porque são pessoas que são importantes. E agradecer também a Thay, né, a esposa de Rafa, que fez um trabalho de mídia muito legal. É uma produtora também de qualidade. Então, a gente tem essa, essa sorte de ter ela com a gente, né? E Thay. E a gente tem um canal lá no YouTube, então a galera pode procurar lá a Espéciville, que tem 2 vídeos lá que foram produzidos por ela e pelo Rafael, né? E também ouçam aí as músicas nos streams que a gente botou recentemente. É uma gravação boa de 2006, apesar de ser antiga, mas ainda tem uma qualidade que a gente gosta bastante. E é isso, irmão. Tamo junto. E qualquer coisa, o que eu puder colaborar lá também do seu evento lá no bode lá também, eu vou colaborar, não só compartilhando ali no perfil da Espécie para a gente vendo ali as pessoas, né? De uma certa forma, eu gostaria aqui também de. A gente fez esse perfil, nós fizemos esse perfil tem um ano, né? Então a gente já está chegando aí a 500 seguidores, então é uma coisa bem legal, né? Então logo, logo a gente está com uma quantidade aí maior de seguidores também. E a gente vai se adaptando ao que há de novo, né? Então é o que a gente tem feito recentemente, a Espécie Viu. E fala isso, que a Espécie Viu ela é uma família longa, grande, e estamos juntos nessa. Voltamos agora em 2024 e estamos forte aí na cena, com o repertório em cima aí para tocar, né? Então é isso, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado a quem participou aí. Um beijo para todo mundo que está presente aqui na live, apoiando aqui essa live. E vamos fortalecer o Papo com Bode, sim. Valeu. Show de bola, meu irmão. Amei essa live. Muito boa. Você está de parabéns e eu desejo sucesso. Conte comigo. Precisar qualquer coisa, meu irmão, pô, né? Não tenha vergonha, não.
Pô, velho, preciso de você aí, me ajude e tal. No audiovisual a gente desenrola, entendeu? Já cobrir alguma Isso. coisa, a gente Pô, tem dois, desenrola. dois, dois caras que eu esqueci de falar. Aí, que coisa, velho. Um é Lembra? Frederico, que é o fotógrafo, o cara que fez umas fotos pra gente lá no show do dia 29. Fred, um abraço, meu irmão. A Priscila também, sua esposa. E a Fábio Farani, né? Que foi um cara que fez um cartaz lindíssimo pra gente, para o evento que ia ter no dia 31 de maio, mas acabou sendo cancelado. Foi um cara que fez de coração, né? Então é um cara que está sempre ali presente, contribuindo para a cena, tanto o Frederico nas fotos, né? Quanto o Fábio também nas artes, né? Então são dois caras também que eu não posso esquecer. E que eu esqueci, fudeu, né, velho? Sinto muito. O que eu posso fazer, né? A É gente uma sempre banda esquece grande. das pessoas. É uma banda grande. É. É uma banda Irmão, grande. muito obrigado. Um abraço para você, boa noite para todos. Valeu, meu E irmão. eu que agradeço aí por tudo que aconteceu. E tamo junto. Tamo junto. Espécie Viu, vote lá no canal Sistema do Estado. Tem um Isso. número lá. Dunga colocou lá em algum lugar. Tem um É. número, vote, 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 vote. Candidato seríssimo ao troféu Sistema do Estado. Isso. Tamo Vota junto. na sua banda que você gosta e vamos fortalecer a cena. Pois é. Eu agora Valeu, vou, Fernando. eu agora vou ouvir Espécie Viu. Eu tô ouvindo o Dio aqui, né? Mas vou Ouça, ouvir ouça, ouça. Dio. Valeu? Tamo junto. Valeu, meu irmão. Um abraço, Papo velho. bode. Valeu, Valeu. irmão.